Era uma manhã de outono, ou pelo menos parecia. O sol da manhã entrava pelas venezianas e eu estava no sótão, tentando destrinchar alguns baús empoeirados que minha esposa, Aurora, e eu nunca tínhamos tido tempo de abrir, desde que nos mudamos para esta casa. Aurora tinha ido visitar a mãe, e eu decidi aproveitar o silêncio para tentar pôr ordem no caos. Estava enterrado em meio a fotografias antigas e quinquilharias quando ouviu o som característico de uma bengala batendo no chão. Duke, alô? A voz era rouca, mais familiar. Olhei para cima e vi Horácio, o pai de Aurora, parado na entrada do sótão. Ele vestia um suéter de lã surrado e calças de veludo, mas sua presença ainda era marcante. Aos 75 anos, Horácio tinha uma postura que emanava sabedoria e um certo charme antiquado. Oi, Horácio, respondi surpreso, o que te traz aqui? Ele avançou, apoiando-se na bengala. Aurora mencionou que você estava se aventurando no sótão. Pensei que talvez precisasse de uma mão. Seria ótimo, admiti, gesticulando para confusão ao meu redor. Mas aviso, é trabalho para um batalhão. Horácio sorriu, um sorriso gentil que iluminava seu rosto enrugado. Depois de tantos anos cuidando de Aurora, acho que posso lidar com isso. Começamos a trabalhar juntos, separando o que era lixo do que ainda poderia ser útil. Enquanto trabalhávamos, a conversa fluía naturalmente. Horácio sempre foi um homem de muitas histórias, recontando passagens de sua juventude, aventuras, em terras distantes e reflexões sobre a vida que sempre me deixavam intrigado. Havia algo em sua forma de falar, uma cadência suave e um humor discreto, que tornava cada palavra digna de atenção. M momento. Enquanto tentava arrastar um baú particularmente pesado, senti uma fisgada incômoda no ombro. Ai! Exclamei, soltando o baú com um baque surdo. Horácio imediatamente se aproximou, sua expressão preocupada. Tudo bem? Perguntou, colocando uma mão firme em meu braço. Sim, acho que só forcei demais, respondi, tentando disfarçar a dor, que começava a irradiar pelo meu braço. Deveria fazer uma pausa, disse ele, guiando-me até um banquinho empoeirado. Deixe o resto comigo. Obrigado, Horácio. Você é um anjo, murmurei, observando-o voltar ao trabalho. Ele parecia completamente à vontade, movendo-se com uma graça surpreendente para sua idade. Mas havia algo mais em sua presença, algo que eu não conseguia definir. Talvez fosse o fato de ele estar ali, ajudando sem pedir nada em troca, ou talvez fosse a maneira como sua atenção parecia tão genuína. Enquanto eu o observava, um silêncio confortável se instalou. O som das caixas sendo movidas e ferramentas, tilintando, preenchia o espaço, mas minha mente estava longe. De repente, me peguei pensando em Horácio de uma maneira que nunca havia considerado antes. Havia algo reconfortante e, ao mesmo tempo, intrigante em sua proximidade. Tomás, você tá com a cabeça nas nuvens, ele disse de repente, quebrando o silêncio. Desculpe, responde, rindo levemente. Acho que me perdi nos pensamentos. Ele se aproximou, limpando as mãos em um lenço empoeirado. Pork you now. Me conta, o que está te incomodando? Hesitei, mas havia algo em seu tom, em sua expressão, que me encorajava a falar. Acho que é só o peso de tudo. A casa, o trabalho, as responsabilidades. Às vezes sinto que estou carregando mais do que posso. Horácio assentiu, seus olhos fixos nos meus. Você não precisa carregar tudo sozinho, Tomás. Nunca precise. Havia uma sinceridade em sua voz que me tocou profundamente. Antes que eu pudesse responder, ele colocou uma mão reconfortante sobre a minha. O gesto foi simples, mas cheio de significado, e senti uma onda de emoção que não esperava. Naquele instante, dentro da oficina, o tempo pareceu congelar. O único som perceptível era o compasso de nossas respirações, enquanto os olhos penetrantes e serenos de Henrique permaneciam fixos nos meus. Sua mão sobre a minha transmitia calor, e a firmeza do gesto parecia conter uma mensagem que transcendia palavras. Não era apenas um ato de consolo, mas algo mais profundo e genuíno. Eu sentia que Henrique tinha plena consciência do impacto que causava. Henrique, comecei, mas a voz me faltou. O que eu poderia dizer? Minha mente estava tomada por uma confusão de sentimentos, admiração, gratidão e algo mais. Um sentimento
que parecia deslocado, mas que eu não conseguia ignorar. Está tudo bem, disse ele, a voz tão suave que soava como um sussurro. Você não precisa dizer nada, Manuela. Henrique se afastou ligeiramente, rompendo o contato. Era como se ele tivesse compreendido minha perplexidade e decidido me dar espaço. Virou-se, concentrando sua atenção em uma caixa próxima, e começou a remexê-la. No entanto, a atmosfera entre nós havia se transformado, como se uma tensão invisível tivesse se instalado. Uma conexão que nenhum de nós reconhecia abertamente, mas que tampouco podíamos negar. Continuei sentada, observando-o em silêncio. Ele trabalhava com uma desenvoltura que parecia natural, movendo-se pelo espaço com uma confiança serena. E enquanto o fazia, percebi que estava prestando mais atenção nele do que deveria. A forma como seus ombros se moviam sob a camisa, a maneira como suas mãos habilidosas organizavam as ferramentas, tudo parecia carregar um significado que antes eu nunca havia notado. Tá me observando, Manuela? Perguntou ele de repente, sem desviar o olhar da caixa. Senti minhas bochechas corarem, pega de surpresa. Não, Ele soltou uma risada baixa e profunda, um som que fez algo dentro de mim estremecer. Não precisa se justificar. É natural reparar em alguém quando se está em um espaço. Mas confesso que às vezes me pergunto o que se passa em sua cabeça. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Não estou pensando em nada realmente. Apenas distraída. Henrique finalmente ergueu os olhos. E havia algo neles. Uma espécie de calor contido, que me fez desviar o olhar. Seja honesta comigo, Manuela. Alguma vez você já sentiu que precisava de algo mais? Algo que talvez estivesse faltando? As palavras dele me atingiram como um golpe inesperado. O que exatamente ele estava perguntando? E por que, apesar de soar tão inocente, aquilo parecia carregar uma carga emocional tão grande? Meus pensamentos estavam embaralhados. E por um momento, considerei me levantar e encerrar a conversa. Mas algo me impediu. Talvez, voz baixa. Acho que todos já sentiram isso em algum momento. Ele assentiu, parecendo satisfeito com minha resposta. Não é errado sentir isso, sabe? Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos ouça, que entenda o que está no fundo de nossas mentes. Você sempre tem uma resposta para tudo, não é, Henrique? Perguntei, tentando aliviar o momento. Não para tudo, respondeu. Ele, a expressão séria novamente, mas para algumas coisas, eu gosto de pensar que sim. O silêncio se instalou mais uma vez, mas não era desconfortável. Era carregado de algo que não podia ser dito em voz alta, mas que estava presente entre nós. Finalmente, Henrique se levantou, afastando-se da caixa. Pronto. Organizei o máximo que pude, disse ele virando-se para mim. Mas acho que está na hora de você descansar um pouco. Já fez o suficiente por hoje. Levantei-me. Embora minhas pernas estivessem um pouco trêmulas, você pode ter razão. Acho que merecemos um intervalo. Henrique sorriu. Aquele semblante sereno e reconfortante que parecia sempre adornar seu rosto. Vamos tomar um chá. Acho que precisamos disso. Ela segurou minha mão, sem aviso, e me conduziu para fora da loja. O gesto foi tão instintivo que quase pareceu trivial, mas havia algo em sua firmeza, em sua proximidade, que fez meu peito palpitar mais forte. Caminhamos juntas até a copa, e enquanto ela preparava o chá, não pude evitar observá-la novamente. 9h54, Amanda tinha uma maneira de fazer até as tarefas mais corriqueiras parecerem notáveis, como se cada instante merecesse ser apreciado. Quando o chá ficou pronto, sentamos à mesa e ela me serviu uma xícara, antes de se sentar, ao meu lado. Não na cadeira oposta, mas ao meu lado, perto o suficiente para que nossos braços quase se roçassem. Obrigada por me deixar ajudar hoje, disse ela, rompendo o silêncio. Passei tanto tempo tentando ser útil para os outros, mas hoje, ajudar você foi diferente. Diferente como? Perguntei, sentindo minha curiosidade despertar. 10h39. Ela hesitou, fitando a xícara em suas mãos. Diferente porque sente que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente precisava de mim. Não pelo que eu podia fazer, mas pelo que eu podia ser. As palavras dela ecoaram dentro de mim de uma maneira que eu não esperava.
Você é muito mais importante do que pensa, Amanda. Não só para o Ricardo, mas para mim também. Ela ergueu os olhos e a intensidade neles me fez sentir que eu havia dito algo que não podia ser desdito. Beatriz, ela começou, sua voz suave e carregada de emoção. Se eu disser 11h20 algo agora, preciso que saiba que vem do fundo. Meu coração disparou e por um momento, tudo o que consegui fazer foi assentir. Pode dizer, Amanda. Ela se inclinou levemente para a frente, sua mão tocando a minha, mais uma vez. Você é mais do que eu jamais esperei encontrar na vida. E, embora eu saiba que isso pode parecer errado, eu não consigo ignorar o que sinto. As palavras de Amanda pairaram no ar, carregadas de peso e significado. Eu não sabia o que dizer. Meu coração batia acelerado e minha mente doce girava em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. O que exatamente ela queria dizer? O que ela esperava que eu respondesse? E mais importante, por que uma parte de mim não queria rejeitar o que estava acontecendo, Amanda? Comecei, mas minha voz falhou. O calor da sua mão sobre a minha era um lembrete constante da proximidade entre nós, da barreira tênue que estávamos prestes a cruzar. Não precisa dizer nada agora, disse ela. Sua voz tão baixa que mal era um sussurro. E.U.S. Queria que você soubesse. Não espero nada, Beatriz. Só precisava ser honesta com 1244 você. Porque isso está me consumindo. A sinceridade em sua voz fez algo dentro de mim se romper. Eu sabia que Amanda não era do tipo que falava algo assim, levianamente. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, carregada de emoção e vulnerabilidade. Era impossível ignorar o impacto que isso tinha em mim. Amanda, você é a melhor amiga do Ricardo, eu disse, tentando organizar meus pensamentos. Isso é complicado. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, ela respondeu, seus olhos fixos nos meus. Mas o que eu sinto por você, Beatriz, vai 13h29, além da lógica. Eu nunca quis trair a confiança dele. Nunca quis colocar você nessa posição. Mas, quanto mais tempo passo ao seu lado, mais difícil é ignorar o que está no meu coração. Senti um nó apertar. Havia algo nas palavras dela, na maneira como me encarava, que parecia incrivelmente verdadeiro e sincero. No entanto, eu tinha plena consciência de que estávamos nos aventurando em águas perigosas. Isso é muita coisa para assimilar, confessei, desviando o olhar. Eu não esperava por isso, Sofia, nunca. Ela apertou minha mão suavemente, interrompendo-me. Eu entendo, e como eu disse, não espero nada em troca. Mas não podia mais guardar isso só para mim. Você merecia saber. O silêncio que se seguiu era quase palpável. O peso das palavras dela pairava sobre nós, enquanto eu tentava encontrar clareza no turbilhão de emoções que me invadia. Finalmente, respirei fundo e olhei para ela. Eu não sei o que fazer com isso, admiti, minha voz tremendo levemente. Você é uma pessoa incrível, Sofia, e eu valorizo o que temos, mas também não posso ignorar o quão complicado isso é. Ela sentiu lentamente, o olhar ainda cheio de compreensão. Eu não espero que você tenha resposta agora, mas sei, houver algo que eu possa fazer para tornar isso mais fácil para você. Por favor, me diga. Eu preciso de tempo, respondi, finalmente retirando minha mão da dela e me levantando. É muita coisa para processar, Sofia. Eu não quero machucar ninguém, nem o Marcos, nem você, nem a mim mesma. Tempo? Ela repetiu, como se estivesse avaliando a palavra. Eu entendo, e prometo que não vou pressioná-la. Helena, sai, varanda com um nó no estômago. Minhas emoções oscilando entre culpa, confusão e algo mais. Algo que eu hesitava em nomear. Passei o resto da noite na biblioteca, tentando não pensar em Sofia, mas era inútil. As palavras dela ecoavam em minha mente, assim como a intensidade do olhar e o calor de sua mão. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Preparei o café da manhã como de costume, mantendo minha mente ocupada com tarefas banais. Mas quando Sofia apareceu na copa, o sorriso caloroso dela me desarmou completamente. Bom dia, ela disse, a voz carregada de uma gentileza que parecia impossível depois da noite anterior.
Espero que tenha dormido bem. Semente, tentando manter a compostura. E você? Ela deu de ombros. Tive muito em que pensar, mas estou aqui para ajudar, se precisar. Passamos o dia organizando o depósito do jardim. Sofia cumpriu a promessa de não me pressionar, mas a tensão entre nós era quase tangível cada vez que nossos dedos se tocavam. Acidentalmente. Cada vez que ela me olhava por mais de um segundo, eu sentia meu coração disparar. Naquele final de tarde, quando terminamos o trabalho, Sofia se aproximou com um sorriso cansado. Foi um dia produtivo. Acho que você merece descansar agora. Obrigada, Sofia. Não sei o que faria sem sua ajuda, respondi, tentando ignorar o calor que subia pelo meu rosto. Eu sempre estarei aqui para você, Helena, ela disse, a voz suave. Não importa o que aconteça. Havia algo na voz dela, na maneira como ela falou, que me fez sentir como se estivesse caindo lenta e inevitavelmente, por mais que eu tentasse resistir, eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Entre nós, os dias que se seguiram foram um exercício constante de equilíbrio. Sofia manteve a distância, respeitando o meu pedido por tempo, mas sua presença era inevitável. Ela aparecia no ateliê para verificar como eu estava, sempre com um sorriso calmo e um olhar que parecia carregar todas as respostas que eu ainda buscava. E eu, por mais que tentasse evitar, me flagrava remoendo nossas conversas, a maneira como ele parecia me desvendar, de um jeito que ninguém mais conseguia. Marcelo, alheio a tudo, continuava absorto em seus projetos. Total confiança em Gustavo, e talvez fosse isso que tornava tudo tão intrincado. Gustavo era o amigo mais leal dele, uma figura quase como um irmão mais velho. E ainda assim, algo entre nós havia se transformado de maneira irreversível, numa tarde particularmente abafada. Gustavo surgiu no escritório com 2 latas de refrigerante gelado. Achei que você pudesse estar precisando disso, disse ele, me oferecendo uma com um sorriso gentil. Obrigada, respondi, tentando manter a voz serena. Nos sentamos juntos em um banco de madeira, bebendo em silêncio. O calor tornava o ambiente opressivo, mas a proximidade de Gustavo era ainda mais sufocante. Eu sentia cada movimento dele, cada respiração, como se estivéssemos ligados por uma corrente invisível. Manuela, ele começou, rompendo o silêncio. Não quero que você pense que estou aqui para tumultuar sua vida, mas preciso saber como você está se sentindo. Não sobre mim, mas sobre tudo isso. Eu o encarei, surpresa com a pergunta. E eu me sinto confusa. Sinto que estou sendo puxada em 2 direções ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, não quero magoar ninguém. Ele captou minha expressão, carregada de angústia. Eu entendo, e se isso ajuda, quero que saiba que minha intenção nunca foi causar problemas. Mas eu acredito que sentimentos como os meus não surgem por acaso. Eles estão aqui para nos mostrar algo. Algo como o quê? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Algo sobre o que realmente queremos. Sobre o que está faltando, mesmo que não tenhamos percebido antes. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. Mas eu não quero que você se sinta pressionada, Manuela. Nunca quis isso. Oh, Taylor M. Sua voz, a intensidade de suas palavras, me afetava de uma maneira que eu não conseguia controlar. E, no entanto, eu sabia que não podia simplesmente me render ao que estava sentindo. Havia muito em jogo. Gustavo, eu comecei, mas fui interrompida pelo som de algo caindo no andar de cima. Era Marcelo, que tinha acabado de chegar do trabalho e estava largando a pasta no escritório. O som dele resmungando sobre o trânsito trouxe uma onda de realidade que quebrou a bolha em que eu parecia estar. Gustavo se levantou rapidamente. Sua expressão voltando ao normal. Acho que é hora de ir. Não quero que Marcelo pense que estou atrapalhando. Eu apenas assenti, mas havia uma sensação de vazio quando ele se afastou, saindo pela porta e acenando para Marcelo no caminho. Por mais que eu tentasse não o conseguia ignorar a sensação de que algo importante havia sido deixado sem resposta naquela noite. Deitada ao lado de Marcelo na cama, eu mal conseguia dormir. As palavras de Gustavo continuavam ecoando em minha mente.
Eles estão aqui para nos mostrar algo. O que exatamente eu deveria aprender com tudo isso? Que faltava algo no meu casamento, que havia algo em Gustavo, que despertava em mim uma parte que eu tinha esquecido. No dia seguinte, acordei com uma decisão. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim. Liguei para Gustavo e pedi que nos encontrássemos no escritório. Ele chegou poucos minutos depois, como se estivesse esperando minha ligação. Você queria falar comigo? Perguntou. Ele, sua voz calma, mas carregada de expectativa. Sim, respondi, tentando organizar meus pensamentos. Eu não posso continuar assim, Gustavo. Preciso entender o que está acontecendo entre nós. Ele respirou fundo, dando um passo em minha direção. Eu sinto o mesmo, Beatriz, mas não quero que você faça algo que vá contra seus princípios. É isso que complica tudo, confessei, a voz tremendo levemente. Eu sinto algo por você, Gustavo, mas me sinto culpada por sentir isso. Ele se aproximou, a centímetros de mim. A culpa é um fardo pesado, Beatriz, mas acredito que o que sentimos, quando verdadeiro, nos liberta. Um silêncio pairou, um momento crucial. Eu podia recuar, voltar à segurança com Rafael, ou avançar para o desconhecido, algo que me assustava, mas me atraía irresistivelmente. Antes que eu decidisse, Gustavo tocou meu rosto com uma delicadeza que carregava o peso de seus sentimentos. Se for um erro, Beatriz, é um que estou disposto a cometer. O toque congelou o tempo. Sua mão era firme, mas carinhosa, como se pedisse permissão, querendo que eu entendesse a profundidade de seus sentimentos antes de agir. Meu coração batia tão forte que ecoava na sala, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Gustavo, murmurei, a voz carregada de emoções conflitantes. Queria dizer tanto, mas as palavras escapavam, como se o momento fosse maior que qualquer explicação. Não precisa dizer nada, ele respondeu, o tom suave. Só quero que saiba que estou aqui, não importa o que aconteça. Estarei aqui por Volca. Seus olhos encontraram os meus, e o silêncio que se seguiu foi cheio de significado, como se entendêssemos algo inexplicável. Naquele instante percebi que havia chegado a um ponto sem retorno. A linha fora cruzada, não fisicamente, mas Gustavo não era apenas um amigo do meu marido. Ele me via de uma forma que eu desconhecia, reacendendo partes de mim que haviam sido deixadas de lado. Recuei, tentando organizar meus pensamentos. Gustavo, isso é demais para mim. Preciso de tempo. Tempo para entender o que tudo isso significa. Para mim, para você, para Rafael. Ele assentiu, a expressão compreensiva. Eu entendo. Darei o tempo que precisar, mas quero que saiba que, independentemente de onde isso nos leve, você sempre terá um lugar especial no meu coração. Suas palavras me atingiram com força. Havia uma honestidade nelas, que era reconfortante e assustadora. Eu não podia ignorar o que acontecia entre nós, mas também não podia agir impulsivamente. Havia muito em jogo. Obrigada, Gustavo, respondi, a voz quase um sussurro. Só preciso de espaço para respirar, para pensar. Ele recuou, respeitando meu pedido, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Sempre estarei aqui, Beatriz. Quando estiver pronta, saberá onde me encontrar. Com isso, ele se virou e saiu da sala, deixando-me sozinha com meus pensamentos. O ar parecia mais pesado, como se o espaço estivesse preenchido por tudo o que não foi dito. Fiquei ali parada, tentando processar o turbilhão de emoções que Gustavo havia despertado em mim. Nos dias seguintes, tentei evitar encontrá-lo, mas era quase impossível. Nossos caminhos se cruzavam constantemente, seja em eventos sociais, ou até mesmo no supermercado. Cada encontro era um lembrete daquela noite na sala, e da promessa silenciosa que pairava entre nós. Retornar à normalidade parecia uma miragem distante. Cada sorriso de Sofia, cada sussurro seu, ressoava em minha alma. Marcelo, alheio à tempestade, seguia sua vida como se nada houvesse se alterado. Mas, para mim, o mundo havia se transformado irrevogavelmente. Numa tarde chuvosa, fitando as gotas escorrendo pela janela, a clareza finalmente surgiu. Não se tratava apenas de Sofia, mas da minha própria essência, dos desejos que eu havia enterrado
da pessoa que ansiava ser. Sofia havia reacendido. Uma chama adormecida, mas a decisão final repousava unicamente em minhas mãos. Na manhã seguinte, reuni toda a minha coragem e disquei seu número. Sofia, precisamos conversar? Ela surgiu no café em frente ao escritório em poucos minutos, seu rosto refletindo uma mistura de apreensão e esperança. Claro, Helena, estou aqui. Respirei fundo, lutando para organizar meus pensamentos. Preciso ser sincera com você, Sofia. O que compartilhamos é inegavelmente real, mas também reconheço a importância de honrar meus compromissos e responsabilidades. Ela assentiu, seus olhos fixos nos meus. Nunca desejei que você se sentisse dividida, Helena. Apenas queria que soubesse a profundidade dos meus sentimentos. Se isso significar que devo deixá-la seguir seu caminho, farei isso sem hesitar, pois sua felicidade é o que mais importa. Suas palavras me inundaram com uma onda de alívio e tristeza. Havia uma beleza inegável em sua capacidade de amar, sem esperar nada em troca, mas eu sabia que precisava trilhar o caminho que me permitiria viver em paz comigo mesma. Sofia, você é uma pessoa extraordinária e sempre terá um lugar especial em meu coração. Mas neste momento, preciso me concentrar no que já construí, no que é essencial para mim. Ela esboçou um sorriso, embora seus olhos revelassem uma melancolia que me atingiu em cheio. Entendo, Helena, e respeito sua decisão. Saiba que estarei sempre aqui, como amiga ou no que você precisar. Nos despedimos, com um abraço, um gesto, carregado de emoções que palavras não poderiam expressar. Enquanto ela se distanciava, soube que aquele capítulo da minha vida havia chegado ao fim, mas que de alguma forma havia deixado uma marca indelével. Sofia havia me revelado algo fundamental sobre mim mesma, sobre os anseios do meu coração, sobre o que significava ser verdadeiramente vista e aceita. E, embora nossa jornada juntas tenha sido breve, eu sabia que ela havia transformado minha vida para sempre.